informações. Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, mais uma edição do programa Duplo Expresso e tem um áudio vazando, eu vou... Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, mais... O áudio que estava vazando num lugar indispensável, que é o VK russo que o tio Plutin garante, porque comentar vai com o Nildo Rix, que está na sala conosco, que já vai trazer a análise estrutural marxista, essa perspectiva, para nos ajudar a compreender como fica o cenário brasileiro depois dos eventos de ontem. E eu também vou dar meus pitacos, em especial, Nildo Rix, na interpolação que faremos especialíssima, extraordinária. Atenção, em Brasília, agora meio-dia e 39 minutos. Piero Leiner, o mestre contra-efetor da Guerra Híbrida, foi convocado por mim expressamente, na qualidade de curador desse Duplo Expresso, para dobrar a participação nessa semana. Eu falei, Piero Leiner, preciso de você amanhã, eu quero trazer uma análise de todas as perspectivas para nos ajudar a compreender. Ele falou, pô, mas cara, eu tenho reunião no departamento, tenho aula. Eu falei, não, mas se vira, malandro, vai ter que aparecer lá. Ele, vou ver e tal. Vai vir, daqui a pouco vai estar conosco também para nos ajudar. E, fora isso, teremos ainda o Wendel Pinheiro, membro do Diretório Nacional do PDT. Dando sequência à nossa discussão, já temos aqui na sala Wendel Pinheiro. Ixi, que é isso, meu filho? Faz isso comigo não. Wendel Pinheiro, deixa eu ver se estamos bem enquadrados, já que eu tive que mexer tudo aqui. Olha, parece que eu acertei o enquadramento e tal. Para dar sequência, Wendel, eu vou querer que você comece contando pra gente o mesmo que a primeira pergunta que eu fiz ao Nildo Rix. Como que caiu a bomba de fragmentação, que a gente viu tendo explosões subsequentes hoje, aí fica essa história aí do chama para conversar, os operadores togados, não togados, resolvendo como é que vai ser como é que vai ser resolvido o problema no varejo dos clientes, aí que não aparecem tanto na mídia, né, usando o caso Lula com Ariete. Eu queria saber como é que caiu no PDT, né? O pessoal, a gente amanheceu com a polêmica artificial do Lula com a Dilma, né? Na coisa do UOL, e aí os dois foram abortados pelo Fachin, né? Os dois foram abortados conjuntamente pelo Fachin, sumiram porque de tarde só deu Fachin, só deu Lula, e vai ser assim, dando a tônica, nos próximos dias. Só queria dizer o seguinte, para você responder a gente. Você que está nos assistindo, por favor, se não fez isso ainda, curta esse vídeo no YouTube e compartilhe. Sabe por quê? Porque o Google tem a cara de pau de dizer para mim que ninguém assistiu esse vídeo até hoje. A gente passou aí, estava mais de 2.000 pessoas assistindo por muito tempo, e as questões são que ninguém assistiu. Sabe-se lá qual será o número que eles vão chutar no fim da transmissão. Então, por favor, ajuda a gente a encarecer essa vergonha alheia do Google, da Big Tech. Wendel Pinheiro, como é que a bomba explodiu? O fragmento que foi lá para o PDT, como é que ele explodiu, Wendel Pinheiro? E no cirismo dentro do PDT? Vamos lá, antes de mais nada, uma boa tarde para ti, Rômulo Maia, minha querida família expressionauta, né? O nosso Nildo Rix fez abordagem na economia e também fez a menção ao PSOL. O nosso Piero Leiner abordou sobre o comportamento das Forças Armadas. Eu não tenho entendimento jurídico, mas eu tenho entendimento do processo da conjuntura política à luz da história política e do tempo presente. E dentro dessa perspectiva, você vai ver o termômetro na fanpage do Ciro, da fanpage da Dilma, e uma pequena amostrinha no meu Face, que na verdade o que significou foi um atordoamento das bases do partido e dos próprios ciristas e ciromínios. Porque no momento em que aconteceu a decisão do Fachin, a situação foi o seguinte, eu vou colocar no nível do senso comum da militância. Acabou o projeto do Ciro. Acabou qualquer possibilidade do projeto do Ciro. Ainda que horas depois, quadros como o Carlos Lupe, presidente nacional do partido, quadros como, por exemplo, o Pompeu de Matos, que é um dos dirigentes nacionais do PDT e deputado federal, entre outros quadros, reforçaram aquele discurso. Lula passado, Bolsonaro é presente e o Ciro é o futuro. Mas mesmo assim, não daria conta diante do efeito tsunami da decisão do Fachin, que embora tenha as suas repercussões do campo jurídico e que não dá toda a segurança para o projeto do Lula, mas você sabe que dentro do viés jurídico, por mais que tenha as filigranas jurídicas, processuais, mas eu vou na abordagem política. Nada melhor, Rômulo, que uma solução negociada entre juristocracia, Forças Armadas, setores do Legislativo e do próprio Executivo, que podem criar uma solução de compromisso. Ora, bolas, vamos nos lembrar e remontar. Olha, na minha visão, acho que você vai concordar o seguinte, o conteúdo material dessa solução negociada
Vem de fora, é finança transnacional, deep state, e esses operadores locais vão fazer aquela tradução, aquele cruzamento do rio para dar a forma com que traveste a solução do poder de fato. Exato, e como hoje no poder nos Estados Unidos está o Democrats, a solução vai ser do Democrats, o que é permitido, pauta identitarista, política ambientalista, desde que acordo submetido ao imperialismo estadunidense, e outras políticas que não ousem o tentáculo do Democratas no Brasil. Lembrando o seguinte, que você tem a pauta da entrega do pré-sal, você tem a pauta clara da entrega do Estado Nacional, inclusive da própria desmobilização e do sucateamento das Forças Armadas, das universidades públicas, e o próximo presidente que for assumir, ele vai estar comprometido com essas pautas. Seja quem for, Lula, Ciro ou os quadros da direita, Bolsonaro ou o próprio nome da centro-direita alternativa. A única dúvida que eu tenho é, a partir dentro desse julgamento feito pelo Gilmar Mendes, se o Moro tem condições de se tornar esse nome engendrado e produzido durante todo o tempo pelo imperialismo estadunidense, ou se é um nome alternativo. Por que essa minha dúvida? Porque se a gente for abordar um PSDB paulista para a possibilidade do Dória ser candidato a presidente, eles não têm um nome de peso alternativo para poder unificar todo o PSDB paulista. Então é a única dúvida que eu tenho dentro desse processo, dentro dessas perspectivas. E aí eu vou ter que fazer uma análise de cenário à luz de uma história contrafactual. Antes disso, Wendel, ainda sobre essa questão que você levanta, então, das condições que estão dadas de fora para dentro, eu pergunto o seguinte: você, enquanto pedetista, historiador da história do nacional trabalhismo, você se satisfaz com a promessa solene do UOL do Ciro Gomes, que o que é de petróleo ele vai reestatizar e tal, quando ele carrega a tiracolo, eu não sei quem carrega quem a tiracolo, né? Mas enfim, vamos ser generosos. Carrega a tiracolo Mangabeira Unger, prefaciando o seu livro um articulador, subscritor e operador para ir sendo pago de papel passado para o Umbrella Deal, cujo cronograma vem sendo cumprido à risca até aqui. E onde está energia e petróleo? A declaração solene no UOL te satisfaz? Não me satisfaz com Mangabeira Unger e sem Mangabeira Unger. Por quê? Porque em ambos os cenários, com Mangabeira Unger, ele já teria um compromisso tácito com o imperialismo estadunidense. E sem o Mangabeira Unger, aí é que a construção dos cenários dentro da perspectiva de uma história contrafactual e de uma análise posterior. Se o Ciro fosse eleito dentro da atual correlação de forças, ele não governaria. E aí teríamos o quê? Qual a perspectiva desse governo? E aí eu faço a perspectiva com o Ciro, com Lula e qualquer um desses dois nomes dentro da direita. Dentro da possibilidade do Ciro, Ciro teria que capitular para o centrão e fazer concessões dentro daquilo que estaria à direita, inclusive, do próprio PND. E o PND, convenhamos, está à direita das agendas do nacional reformismo do Jango. Eu não estou nem falando da visão do trabalhismo brisolista. Eu estou falando daquilo que o Ciro se posiciona com o PND. Agora, vamos colocar com Lula. Digamos que o grande sistema mais empresarial... No Ciro ainda, Wendel. Deixa eu perguntar o seguinte: o Ciro, que faz promessa solene, tácita, explícita também, que vai domesticar, quando não matar o rentismo no Brasil, ele já falou até aqui de banestado? Ele já repercutiu o documento bruto do Duplo Expresso, que pertence, como diria aí o Joaquim de Carvalho, à cidadania brasileira e não à jornalista que opera, né, Atos? Não pertence e tal. Ele já denunciou. Ele, por exemplo, seria capaz, esse aí que é bravo, né, o cara é macho e tal, o coronel, ele seria capaz de fazer um videozinho agora de 15 segundos no Twitter dele, perguntando a Luiz Roberto Barroso a origem do dinheiro que esse remeteu ilegalmente no mega esquema das CC5 nos anos 90, ainda mais no dia seguinte da decisão dele, que diz que o pessoal que repatriou dinheiro frio fora, seja ele só ilegal na remessa ou ilegal até na origem criminosa, tá tudo perdoado e ninguém, nem mesmo órgãos de investigação, podem descobrir a origem, o dono, etc e tal. Você acha que esse bravo brasileiro de Sobral seria capaz de fazer esse videozinho cobrando Barroso para que explique a origem do dinheiro dele remetido ilegalmente, Wendel Pinheiro? Nenhum político hoje teria condições de denunciar o esquema de entrega nacional com o Umbrella Deal. Eu vou ser muito honesto contigo, irmão. Muito que bem. Muito Não que se bem. fazem mais quadros como se faziam de cunho anti-imperialista, nacional popular, né, e defensor da soberania nacional e da defesa do Estado Nacional, pujante em prol do povo. Muito que bem. Desculpa, Lula. Você falaria de Lula. Lula, a minha única dúvida é:
dentro dessa perspectiva hipotética, Rômulo, porque a gente o tempo todo já falou desde 2019 que a gente é adepto da visão de que, a continuar isso, pode ser um cenário de bolsonarismo com Bolsonaro e sem Bolsonaro. Isso a gente já vem falando. Mas digamos que dentro do atual cenário, onde tudo pode mudar, Rômulo, e ninguém está feito a cogitar outra possibilidade, digamos que haja uma situação onde Lula pudesse ser eleito dentro de um amplo pacto de uma solução de compromisso nacional. Minha única dúvida, Rômulo, é o seguinte: qual seria o estilo do segundo governo Lula? Seria uma hipótese de uma miniatura do segundo governo Vargas, onde o próprio Nildo Orix falou que se acontecesse do Lula ser mínimo progressista, ele faria autocrítica? Ou teríamos a modalidade do governo Lula ao estilo segundo governo Perón, 73, 74, que reprimiu os movimentos sociais e, em meio à crise do petróleo, criminalizou a esquerda peronista antes da sua morte? E depois da morte dele, a esposa dele não conseguiu governar, e aí, depois desse processo, uma ditadura militar. Só que hoje, no século XXI, seria a volta de um governo militar mais sofisticado em relação ao Bolsonaro, só que com um espectro maior. A minha dúvida com Lula seria em torno disso. Seria ele a miniatura do segundo Vargas, 51, 54, ou a segunda modalidade do governo Perón? Essa é a minha dúvida. Pois é, Wendel, olha que interessante. Hoje, o teclado da rainha do agrojornalismo, Greta Bergamo, vai quebrar. Se não todo, pelo menos a tecla do caps lock ali, do caixa alto. Como porque... você fala, plantando bem que mal bem. Não, mas ela tá botando, inclusive, aqueles defensivos agrícolas, que vem tudo em caixa alto. Hoje, olha só. Já o pessoal aqui que tá agora tem o urgentíssimo, foi daquela, urgentíssimo. Pois é, o pessoal que tá na... Pessoal que está na retaguarda valeu, o pessoal da retaguarda me atentou para isso daqui, olha só, já teve desdobramentos aqui, como eu falei, aquela história, chama para conversar e tal, não sei o quê. Então, o Fachin vai e pede ao Fux, que preside o STF, que derrube o julgamento da suspeição do Moro, né? Aí os dois, segundo ela, os dois, tanto o Fux como o Gilmar, sempre endossaram as ações da... quer dizer, o Fux em Fux We Trust, e o Fachin Al-Nossa Raul, os dois em Fux We Trust. O Fachin Al-Nossa Raul sempre endossaram as ações da Lava Jato e podem preservar agora o ex-juiz. Aí, na sequência, já vem, você vê que a coisa lá tá certamente monopolizando todo o noticiário. Não é por outra razão que o Lula não quis concorrer com isso e adiou em 24 horas a sua fala. Aí tá aqui, o Fux nega fogo e não interfere, o julgamento de Lula começa, já está rolando. Aí depois o Gilmar, já naquelas tiradeiras de que ninguém pode se achar o ó do Borogodó. Então, 18 minutos atrás. Então, tá todo mundo de olho nesse julgamento. Daí eu vou olhar depois para ver aquela história do subtexto, dessas chamadas para conversar e tal, para poder trazer aqui uma síntese para vocês, Expressionauta, lá no canal no Telegram. Vai para lá se quiser saber em tempo real, se não, na nossa próxima oportunidade, inclusive que não vai ser sexta-feira, porque sexta-feira a gente vai ficar só em geopolítica. Wendel Pinheiro. Então, dentro desse processo, irmão, é o seguinte: uma coisa que eu vou te dizer e atestar dentro dessa conjuntura e em face das movimentações do mundo jurídico, eu não tenho condições de falar no campo do direito, mas eu tenho condições de falar nos desdobramentos políticos. Qualquer um desses desdobramentos políticos que forem feitos vão ser baseados na solução de compromisso para a manutenção da agenda imperialista. Se for a agenda da entrega nacional, da entrega do Estado Nacional, ainda que haja concessões do Democrats em um governo brasileiro promover uma agenda social liberal, é capaz até mesmo do PT ou do PDT se sujeitar a isso. Agora, é aquela coisa, se a gente fala a verdade, a gente começa a criar inimigos de forma voluntária, sem que a gente queira. Agora, Rômulo, o desenho que se aparece é o seguinte: muito me estranha essa postura de neoativismo otimista dos quadros petistas, muito fico impressionado pelo excesso de acirramento, ainda que artificializado, entre a Dilma de um lado e o Ciro do outro, e ao mesmo tempo o cenário interessa para o Bolsonaro, porque pelo menos ele já tem alguém para polarizar. Então é melhor que o Bolsonaro polarize com o Lula, repetindo o remake de 2018, do que você ter um Bolsonaro contra Moro. Imagina Bolsonaro contra Moro e o vice de General Santos Cruz. Seria um tanto quanto complicado dentro desse espectro de guerra total. Então, eu acredito que beneficia muito dos atores. Quem é o maior prejudicado é a esquerda alternativa com o Ciro, que ficaria esmagado no processo.
Exatamente. Wendel, olha só, é incrível como as teses aqui vão se confirmando. Eu já falei para as pessoas que eu vim aqui para a Suíça convidado para fazer minha tese de doutorado, paga pelo contribuinte suíço, e eu dei calote no contribuinte suíço. Não tive como entregar porque a minha hipótese de trabalho revelou-se falsa, não se transformou em tese. Porque um grande pressuposto, aí eu falava com o Lidorix dos senões, né, uma grande condição, um grande senão para o edifício teórico que eu fui construindo ali funcionar, era que o Brasil era uma democracia relativamente madura para o seu estágio de desenvolvimento, comparando com países de mesmo nível de DH, desenvolvimento econômico e tal, industrialização, e revelou-se que não. Eu cheguei aqui, gente, aí você entende, bom, mas como você podia dar? Eu cheguei à Suíça, a Berna, capital da Suíça, em 2010, com a capa do Economist, o Cristo Redentor decolando. Falei, o Brasil finalmente está rumo ao desenvolvimento. O pré-sal é o passaporte para o futuro, não dizia a propaganda de Dilma Rousseff naquele ano. Aliás, eu tive a minha primeira reunião de trabalho com os orientadores no dia seguinte do discurso de posse da Dilma, do segundo turno lá, quando ela derrota o Aécio Neves. Foi a primeira reunião de trabalho, foi na segunda-feira seguinte. Cheguei no domingo em que a Dilma sai eleita em 2010. E aí fui publicando, né, artigo com capítulo, apresentando em congressos internacionais e tal. Uma vergonha ali, tá tudo no YouTube, se você for pesquisar essa parte daí. Mas pelo menos... Mas não se fique envergonhado não, Rômulo, porque se você for verificar as teses dos congressos do PCdoB, do 12º, 13º Congresso e do 4º e 5º Congresso do PDT, diziam a mesma coisa que você. Não se envergonhe, não. Mas pelo menos, Wendel, talvez porque no processo aqui de doutorado, na pesquisa, eu estudei vieses cognitivos, né, e até essa história se popularizou no Brasil, na crônica política, em alguma medida por nossa causa, que eu trouxe a questão dos defeitos de cognição. Como eu estudei isso, eu sei da falácia dos custos recuperáveis, custos incorridos, sunk cost fallacy. Eu falei, cara, realiza o prejuízo, não dá para defender, não dá para você ficar agredindo os fatos. Então, enfim, não publiquei, não tenho canudo pendurado na parede, o que pude aproveitar muito, que é o mais valioso do processo de aprendizado lá, não vou ficar batendo. Então, não há condições, né, há um acordo do instituto em que eu fiz doutorado com a Oxford University Press, não tem condição de eu falar para o editor, publica isso aqui, a pessoa fala, mas esse cara tá louco e tal, não sei o que. Eu falei, não vou, a vergonha que eu passei já é suficiente. Mas aí, veja você, eu fiz isso, né, realizando esse prejuízo, mas tem gente que continua agredindo os fatos. E eu já falei, se eu fosse reescrever a minha tese, tem gente que fala, pô, mas você tem que reescrever e agora você tem que falar por que estava errado e tal. Aliás, quem falava isso muito era a saudosa orientadora no mestrado e doutorado Piero Laine, Maria Lúcia Montes. Ela falava, não, você tem que fazer a tese agora dizendo por que aquilo estava errado e tal. Olha, eu teria que me animar, hoje em dia esse trabalho militante consome muito e tal. Mas eu falei, cara, se fosse acontecer, aí eu vou registrar aqui para ninguém roubar, mas também é difícil roubar porque ninguém quer falar disso. O título da minha nova tese de doutorado, assim, verdadeira, e essa já se transformou em tese, não é mais hipótese, e aqui eu vou mostrar mais uma prova, é a dossiecracia transnacional, né? O pessoal lá da Lava Jato falou que a gente vivia uma propinocracia. Mal traduzindo, quem inventou essa história foi lá o pessoal da Lava Jato original, a Mãos Limpas, que falava, como é que era o nome? Esqueci o nome agora, mas falava, era uma propinocracia italiana, eles foram mal traduziram, né? Não são originais nem nisso e tal, e falaram, mas não, a propinocracia é o que aparece. A gente vive a dossiecracia operando a propinocracia. Eu falei que o mais importante dos julgamentos, como a gente veio aprendendo, eu fui assistir a sessão do Supremo da militância política, porque eu sempre fui advogado consultivo empresarial, não de contencioso. Então, vendo isso, eu falei, cara, mais importante são os recados que são dados, sobre texto, porque sai em obter dictum, que às vezes não sai nem na emenda. Por exemplo, quem não lembra, a gente lembra, quem não lembra no julgamento da delação da JBS, contrapondo de um lado, pelo pessoal que virou garantista depois de ter viabilizado a prisão em segunda instância, nomeadamente Gilmar Mendes, contra Luiz Roberto Barroso, o homem do Dallagnol, no STF, quando o Gilmar Mendes vira para ele e fala, numa sessão, transmitida pela TV Justiça, para todo o Brasil, fala o seguinte, olha, eu se fosse você, Barroso, fechava o escritório no seu escritório de advocacia e tal, e pum, fecha o microfone. Que recado foi esse? Por quê que tinha que fechar o escritório de advocacia e tal? Aí você vê o Gilmar Mendes, quando fala dossiecracia transnacional, de novo mandando um recado que é só recado. Porque, conforme aquela máxima que eu quero popularizar, porque é preciso que as pessoas entendam, lembrou ainda ontem o César, nosso amigo, dossiê bom é dossiê guardado. Dossiê bom é dossiê guardado, que leva o corolário disso, que quem puxa o rabo leva o contrato, às vezes o contrato de advocacia. Eis que, né, como a nossa agrojornalista está ocupada usando o caps lock,
Olha o novo recado do Gilmar Mendes, com o qual você, Expresso Nota, nos choca na mais remota medida, porque a gente bateu nisso aqui 2 semanas atrás e tem recorte do Expressinho tratando disso, de como a Lava Jato da Lava Jato é operada para manter o lavajatismo operado, né? A Lava Jato do Rio foi a Lava Jato de Curitiba. Aí tá aqui, olha o recado do Gilmar Mendes, que vai ser apenas recado, porque dossiê bom é dossiê guardado. Bomba, diz a Mônica Bergamo. Gilmar diz que o que se fala da 7ª Vara Federal do Rio... Gente, é o ministro do STF falando numa sessão de julgamento. O que se diz na Vara Federal do Rio, do juiz Marcelo Bretas, é de corar frades de pedra. Diz não saber como escândalo ainda não veio à tona. Aquela história do Dário Messer, lembra da mesada que pegou, não pegou? Ele tá falando que o escândalo não veio à tona. Gente, não é a tia do WhatsApp. Ou tio do WhatsApp, se preferir as identidades, né? Não é a tia sem gênero do WhatsApp. É o ministro do Supremo Tribunal Federal, foi advogado-geral da União do Collor, do FHC, já presidiu o STF, já presidiu o TSE, já virou 180 graus em um par de anos sobre a prisão em segunda instância, vai e planta isso ao vivo em cores, chamando o pessoal para conversar. O Gilmar Mendes, vamos ser sinceros, você não acredita nem um pingo quando você fala não saber como que o escândalo não veio à tona ainda. Porque você, mais do que ninguém, como um operador togado do direito, sabe que, dossiê bom é dossiê guardado, como a gente lembrava ainda ontem. De corar monte de pedra é você ver dossiê sendo operado em rede nacional, num canal público. Wendel Pinheiro. Primeiro ponto que eu gostaria de colocar é: veja o teu orientador para ontem, e essa tua obra, se você colocar sobre a dossiecracia, vai ser uma bomba dentro da história do tempo presente para muitos historiadores, e iria para além do conceito da democracia blindada do meu amigo historiador, hoje da UERJ, Felipe Demier. Esse é o primeiro grande ponto. Segundo ponto, essa questão da dossiecracia e o papel onde os operadores do direito, né, principalmente do Supremo Tribunal Federal, né? Peraí. Você está usando operador do direito no sentido que esse pessoal quer consagrar, que seria um termo modernoso? Não. Você está falando no meu sentido. Quer dizer, meu não. Deus me livre. No sentido que eu dei aqui do pessoal que opera os conchavos, opera a conversa de gabinete, aquela que não sai publicada e dá recados. E o que fala publicamente não é o seu interesse microeconômico real. Exatamente. E nas articulações entre esses quadros, os principais quadros do Legislativo que também participam dentro desse processo, e mais ainda os setores das Forças Armadas e alguns setores do campo empresarial, aí dentro desse conglomerado você pode tratar muito bem sobre como opera esse processo da dossiecracia, não só apenas da destruição do pouco que existia do Estado Democrático Burguês de Direito e que finalizou a nova República, como também dentro dessa perspectiva, em meio ao próprio histórico neoconservador, quais são as soluções de compromisso que essa turma vão criar, inclusive para criar aquele processo de empate entre um a um, para criar um acordão nacional. E todos ficam em paz em meio ao processo da dossiecracia. Cada um com seus dossiês, fazem um pacto da Guerra Fria informal do processo político, do pós-golpe. O Bolsonaro foi apenas um ponto fora da curva desse rumo, mas eis que agora, dentro dessa perspectiva daquilo que o imperialismo estadunidense quer impor aos sócios minoritários no Brasil, eis que a construção da solução de compromisso pode ser feita com qualquer um dos atores, desde que esses atores estejam comprometidos a não manter o Estado Nacional, a manter a entrega do patrimônio nacional e, ao mesmo tempo, no máximo, promover políticas de cunho social liberal sem o fortalecimento de um funcionalismo público capaz de formar esse Estado Nacional pujante. E aí aparecem diversos nomes, da direita à esquerda, sem exceção. Está para existir alguém que defenda o projeto de um Estado Nacional anti-imperialista e que promova a defesa da libertação nacional. Eu não vou nem pedir isso. Se tivesse pelo menos algum candidato a presidente que falasse: olha, comigo nós vamos retornar ao processo que era no pré-2016, com a revogação trabalhista, revogação das terceirizações, revogação da reforma da Previdência, revogação da emenda constitucional do teto, aí sim nós teríamos talvez uma pessoa que poderia peitar o imperialismo estadunidense, ainda que com uma política de centro. Só que nem isso a gente tem, Romulo. E aí surgem as possibilidades. Lula
podendo ser comprometido ao sistema, o próprio Ciro fazendo composições e concessões ao sistema em nome da governabilidade, e a possibilidade do Bolsonaro fazer o seu adornamento para manter a possibilidade de um segundo governo, compondo com o Centrão, e o próprio falsa oposição de conteúdo liberal que nós estamos exaustivamente falando, daquela composição que você falou, juristocracia com Forças Armadas, que seria, na verdade, a reabilitação da aliança PSDB tem MDB, né? Que seria, na verdade, uma neo-UDN bem ao estilo dos bacharéis da antiga UDN, porque se a gente for ver a direita hoje no Brasil, é como se fosse o seguinte: a banda de música está com o Bolsonaro, os bacharéis estão com o PSDB. Perfeitamente. Wendel, eu confesso que eu estou chocado, mas aqui você vê toda a correia de transmissão. Por quê? Eu me lembrava ainda agora que quem plantou, né, a agrocoluna que foi plantada, a história lá do advogado milagreiro, que tinha uma banca de advocacia nos fundos de uma drogaria de subúrbio, da linha do trem do Rio de Janeiro, Nitalmar. Nitalmar já fez mecanismo da mão morta? Já fez seguro de vida? Não sei. Mas olha só, talvez o Gilmar esteja fazendo agora. Não, acho que a cabeça ficou mais a prêmio ainda. Mas enfim, o Nitalmar, já falei, eu coloco os hackers ativistas à sua disposição para fazer o mecanismo da mão morta, mas tem que entregar alguma coisa boa em troca. Aqui a gente faz a operação ao vivo. Olha a operação do bem, ao vivo. Nitalmar, pode procurar. A gente ajuda você a setar o mecanismo da mão morta enquanto ela está viva ainda. A mão morta só dá para fazer quando a mão está viva ainda. Nitalmar, o subúrbio do Rio, está muito perigoso. O segredo do Nitalmar. Olha que você tá na boca do sapo. Aí, negócio do... Ih, olha aí, cuidado. Dossiê bom é dossiê guardado, muito bem guardado. Com arquivo queimado, às vezes. Então, você vê como o circuito fecha. Né? Quem plantou isso, a coluna em que foi plantado isso, foi da Mônica Bergamo, então, coisa de 2 semanas atrás, né? Acho que identificou, mostrou. Aí agora ela vai dar eco ao Gilmar, né? Falando, não, que você sabe lá é decorar. Não sei como o escândalo ainda não veio à tona, sabe, Gilmar, sabe? Porque dossiê bom é dossiê guardado, né? Porque o meu sonho é ver o Gilmar fazer uma citação. Nós já vimos várias pessoas fazendo citação, mas não pode, porque a gente identifica justamente esse tipo de operação jurídica de operador. E aí, para facilitar, Wendel, eu vou concluir o nosso programa de hoje justamente com um recorte, mais uma vez, do Expressinho BR de 3 minutos. Sensacional, obrigado, Expressinho BR, olha aí. Fui lá no Expressinho BR, assina esse canal. Maravilhoso, que faz esses recortes com a arte cada vez mais sensacional. Rio demais quando eles fazem as montagens, principalmente quando usa os Simpsons, eu que adoro os Simpsons. Aí, meu, da Americanofilia, eu adoro os Simpsons. Guilty as Charged, pois é, adoro. Quando eles botam o Homer Simpson se escondendo no arbusto de vergonha, eu não paro de rir. Pois é, aí veja você que o pessoal fez esse recorte de 3 minutos e pouco aqui, com o qual eu vou encerrar o programa de hoje, que é o resumo para você entender a docência transnacional. Então, enquanto eu não me animo a iniciar a nova tese de doutorado e gasto meu tempo sendo curador da nossa rede e trazendo a síntese, tentando trazer a síntese aqui no programa, enquanto isso fica no lugar, dizendo o que é a docência transnacional, esse recorte feito pelo pessoal do Expressinho. Mas, pausa dramática, né, a gente vai concluir com a docência, você vendo ela sendo operada ao vivo e a cores em rede nacional, mais uma vez. Eu te falo, vai dar em alguma coisa essa história do Gilmar plantar isso, chamando o pessoal para conversar? Vai dar tanto quanto deu ele plantar Barroso, você tem que fechar o seu escritório de advocacia, lá em 2017. Julgamento da JBS, deu alguma coisa? Barroso, você tem que fechar o seu escritório? Então, não deu? Então não vai dar essa do Corá. É só bomba e tal, não sei o quê. E o pessoal se acertando ali, os operadores do direito, togados e não togados, e seus respectivos clientes por aí. Mas antes disso, eu acho importante, né? Eu fiz aqui a leitura textual do que foi dito, mas eu vou colocar o áudio, que é bem poderoso, para a gente lembrar. Não houve nenhuma mudança na correlação de forças. A sinergia... aspas para o Vilas Boas, foi ele que falou que há essa sinergia. Juristocracia, generais, né, o topo da oficialidade, continua, inclusive, operando a Lava Jato da Lava Jato. Olha aí o Gilmar Mendes operando, ao vivo em cores, a Lava Jato do Lava Jato em rede nacional. Continua em plena marcha. Teve alguma mudança nisso? Não, não teve. Então, continua valendo o que o general Mourão falou sobre a candidatura do Lula e, mais ainda, sobre o Lula efetivamente assumir a presidência da República. Então, eu já li, mas eu vou colocar aqui o áudio do general 4 Estrelas, que conversa sempre, né? Sempre há aquela interação entre o pessoal da reserva lá do alto comando do Exército. Vamos ver aqui o que falou o general Hamilton Mourão sobre a possibilidade de Lula sair candidato quando ele já era vice-presidente, para sempre, aí, general da reserva de 4 estrelas, ex-membro do alto comando, atual vice-presidente da República. Falando em nome, presta atenção, das Forças Armadas.
das Forças Armadas é essa questão. Isso é claro. Por que isso? Se o Lula fosse ladrão de celular, eu até dizia que ele podia ser candidato a presidente da República. Mas ele, como presidente da República, usou o cargo em proveito próprio da sua família para desviar o recurso que a nação tanto precisa. Como é que esse camarada vai voltar a esse cargo? Como é que ele vai ser comandante em chefe das Forças Armadas? Vão ter um ladrão no comandante? Não pode. Esse cara está fora. Pode ter mais alguma coisa. Nós vamos ter um ladrão comandante das Forças Armadas? Então esse cara está fora. Esse pessoal, essa aqui é uma plateia de militares, e ele reflete a conversa de diretrizes do alto comando. Essa pessoa é capaz de aparecer numa solenidade de 7 de setembro, ao lado do Lula? Ele ou os seus sucessores no alto comando? Todo o trabalho que eles fizeram até aqui, trabalhando a tigrada todos esses anos, é possível? Não, ele diz que não. Então, essa é a sentença no mérito, que até aqui vige. Mudou alguma coisa? Vai mudar? A gente vai fazer alguma coisa para mudar? Eu espero que sim. Mas até aqui ela vige. Como prometido, à luz aí dessa questão do Gilmar Mendes operar ao vivo em cores em rede nacional, a dossiêcracia, seguindo a máxima do Duplo Expresso, que o dossiê bom é o dossiê guardado, mas plantado em agrocoluna. Vamos terminar aqui com um resumo, a síntese do que é a dossiêcracia transnacional, que, como anotou aqui o Expressinho BR, pegou, catou todo mundo. E com isso a gente conclui a transmissão de hoje. Lembrando, se você quer acompanhar em tempo real a nossa leitura sobre o que está ocorrendo, vá para o nosso canal no Telegram, primeiro link da descrição. Até a nossa próxima transmissão. Se num recesso a questão se homologava ou não homologava, a superdelação dos 77 executivos, tudo com aspas, o Odebrecht, para ver se ela estava mais aberta ao diálogo, voluntariamente pensou ali nomes da elite do Ministério Público e do Judiciário, do Tribunal de Contas, da Juristocracia, grosso modo, e falou, olha só, um pessoal aqui que a gente achou, caiu aqui, essa seleção VIP, essa nata da Juristocracia, que levou uma grana. Isso saiu na imprensa, saiu na Folha de São Paulo, saiu no Terra. Eu tenho aqui o print, vou pegar, já deve ter subido também. Tá aí na tela, para quem tá vendo aí, o pessoal do Expressinho BR foi, pegou e botou. Aí, ó, trechos de delação do Odebrecht que citam o judiciário estão sob sigilo nas mãos de quem? De Fachin. Generais também. É sinergia. Continuando o recorte. Temos tudo guardado. Então, não é só o nome do Dario Messer que vai aparecer os nomes do Judiciário, os nomes do Ministério Público, os nomes de partidos de direita, poupados até aqui, os nomes de generais. Olha quantos projetos de defesa o Odebrecht tocava, bilionários. Será que esse pessoal não levava grana também? Eles são os castos da República? Bom, se você ler o livro do Vilas Boas, você vai acreditar, né, que realmente eles são excepcionais, totalmente descolados do seu padrão moral da sociedade brasileira, mas eu desconfio. Eu acho, inclusive, que talvez o nome deles, de alguns deles, na lista do Odebrecht, venha sendo operado no marco da dossiêcracia transnacional. Então, é importantíssimo, não há como reverter esse processo que se dá no Brasil sem libertar os reféns. Aí fala, pô, refém, coitadinho, não fica com pena. Os reféns estão todos em gaiolas de ouro, estão confortáveis, têm as suas ações limitadas, mas se acertar, não tem ninguém, pode ver aí, não tem uma liderança da oposição que esteja presa nesse momento sequer em prisão. Tem alguma prisão domiciliar? Não sei, talvez, mas enfim, domiciliar é casa confortável, mansão no Lago Sul. Não tem ninguém em situação difícil, né? Então, e eles estão presos, sequestrados, de fato, reféns. Mas quem paga o resgate é você e a soberania brasileira, com a entrega dos ativos que vem só se acelerando e o pessoal fazendo aquela briga entre aspas, por tabela, telequete, mas deixando rolar. Seguindo o cronograma do Umbrella Deal do Mangabeira Unger, Ciro Gomes, do Mangabeira Unger, presidente Lula, que foi seu ministro, do Mangabeira Unger, presidente Dilma, que foi seu ministro, Mangabeira Unger, Daniel Dantas, que foi seu procurador, trustee, do Mangabeira Unger. Do Mangabeira Unger, que dizem ser recrutador seu, Agência Central de Inteligência CIA dos Estados Unidos. Pois é, seguindo aqui na conclusão do vídeo. Até ajudando nos bastidores, a gente sabe aí que boa parte do PT, PSOL, PDT, PSB, PCdoB e tal, o pessoal era a favor da independência do Banco Central, queria levantar plaquinha no Congresso, mas se bobear ainda combinou, né, o pessoal do PDT que ia votar a favor, então isso a gente sabe como é que rola a conversa de bastidores. E no final, bem, os derrotados saem para beber uísque com os vencedores depois, ele é todo mundo amigo, ó, brother de muitos anos, né? Mas então,
veríamos além. Sensacional. A ilustração do Expressinho BR para essa. Do quando apaga, né? Quando apaga os refletores da Petra em vertigem. O pessoal sabe para beber uísque, brinda o champanhe, botaram aquela fotinho muito, que diz muito, né? De Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso. Ô Cardoso, quem que é o traidor do PT? Não, aliás, Cardoso não. Presidente Lula. O senhor tem um chefe, o senhor já leu há muito tempo. Quem que é o traidor do PT, presidente Lula? Pois é, infelizmente, como o dossiê bom é dossiê operado, e essa máxima é ecumênica, eu tô com o Piero. Eu acho que isso aí foi para as calendas, inclusive, repito, Piero, eu acho que o outro marcador que eu tinha selecionado aqui, para a gente olhar a dinâmica futura, que são os documentos na Suíça, com os generais, com essa cúpula do judiciário, que está aí no print, ainda está ali, ó, o print na tela do recorte do Expressinho. Essa foi para as calendas, porque dossiê bom é dossiê guardado e operado. E todos os jogadores sabem disso. Então, Cardoso, né, o Aécio Neves, o Lewandowski, o bom policial, e a Dilma Rousseff gargalhando quando os refletores da Petra em vertigem eram desligados na sessão do impeachment, né, ilustrando bem essa dinâmica real para além do telequete. Concluindo. Do Dario Messer, todo mundo que sumiu, inclusive nomes da aristocracia e fardados. Será que todos pagaram propina, como Messer? Tem general lá? General Heleno, olha que está de olho há muito tempo. O que impede essa confrontação maior? A Cristina Kirchner enfrentou a Lava Jatinho, Argentina, indo para cima de 2 amigos e sócios de Dario Messer. Então, a Cristina Kirchner, a inteligência do peronismo, foi para cima desse pessoal, conseguiu o dossiê, operou o dossiê e conseguiu um acordo lá para não ser preso, poder postular a vice-presidência, articular a campanha, vencer e assumir normalmente como está lá. Certo? A briga não terminou, é difícil, mas a briga continua. Não foi vencida pelo Império por WO. Então, a Cristina Kirchner pegou a fração argentina desse esquema e botou para jogo. E no Brasil a gente não vê nada nem remotamente parecido com isso. Sensacional. Não tinha como terminar esse recorte sem eles colocarem Cristina Kirchner sambando e sapateando taticamente, ali naquela rodada do imperialismo, dizendo que a luta continua de fato. Agora, o que a gente viu aí, dossiê bom é dossiê guardado e operado. A gente está vendo 2 dossiês potencialmente, não, um com certeza, está na mão do Lula. A história, o batom na cueca de quem que é o traidor no PT. Quem que dentro do governo Dilma operava para a Lava Jato e ajudou a colocar a cabeça do Lula na bandeja de prata. Isso ele já tem. Ele vai operar? Qual é a operação? A operação que a Cristina Kirchner fez para a Lava Jato da Lava Jato, Argentina, em prol da luta anti-imperialista, seguir, com composições, contradições, mas seguir, a contradição segue, entre colônia e metrópole, ou uma operação para proveito do partido, proveito pessoal, proveito da família. E para além disso, mais importante até do que essa, quem era a ligação lá entre o Deep State e a Lava Jato, do governo Dilma, é a bomba nuclear, a mãe de todas as bombas nucleares, né, o dossiê, a lista completa do Brecht na Suíça, onde figura com destaque Dario Messer. Olha aí a Lava Jato da Lava Jato. Pois é, fica aí a enquete. Vamos à enquete para concluir o programa, interatividade aí no chat ao vivo. Você acha que a operação... Primeiro, você acha que o Lula vai saber operar esse dossiê? Ele quer operar os dossiês que tem? Ele entende que dossiê bom é dossiê guardado e operado? Em caso positivo, você concorde com essa tática, acha que puder para fazer, você acha que a operação será como a que fez Cristina Kirchner na Argentina? Eu não sei, eu não vi ninguém do PT indo atrás dessa história do Italmar, por exemplo. Eu não vi muito. Quem deve é o Gilmar Mendes. Então, para concluir, você vê aqui, né, a hipótese mostrando mais uma vez que já é tese, né, a dossiecracia transnacional, me animando um pouco, quem sabe, a retomar na forma escrita, em inglês, para divulgar para todo mundo que vive no Brasil e em boa parte do mundo, porque veio da matriz, vamos lembrar lá do Bill Clinton, no esquema do Jeffrey Epstein, a fotinho dele sendo massageada pela menina de aparência pré-púbere. Pois é, a dossiecracia transnacional veio da matriz e na colônia está agraçando. Eis que Mônica Bergamo usa mais uma vez o caps lock, caixa alta, e coloca bomba. Gilmar Mendes diz que o que se fala da 7ª Vara Federal no Rio de Janeiro, do juiz Marcelo Bretas, ou seja, a Lava Jato da Lava Jato, a Lava Jato do Rio, que pendurou a Lava Jato de Curitiba, é de corar frade de pedra. Ou seja, esses, por sua vez, estão pendurados na mão da PGR, que está pendurada, né, com o general, que está todo mundo pendurado com o imperialismo. E aí, o cinismo, que é tão característico de Gilmar Mendes, não sei como o escândalo
ainda não veio à tona. Ora, Gilmar Mendes, ora, Gilmar Mendes. A gente conclui, evidentemente, cadê aqui? Com a máxima, cadê, meu filho? A máxima do Duplo Expresso, que eu não estou encontrando, então fica só na oralidade. Dossiê bom é dossiê guardado e dossiê operado. Às vezes, em rede nacional, em tempo real, e aí você vê aquela história da metalinguagem, né? A coluna que plantou é a que dá lastro à fala, que vai e repercute. Já devia estar combinado, já devia estar com esse tweet pronto, falando, Gilmar, aí você fala, eu já estou aqui pronto e boto e tal, e não sei o quê. Assim como lá a plantação dele sobre o que quer que ele tenha insinuado sobre o escritório de advocacia do Luiz Roberto Barroso, que não deve ser diferente do que alguns insinuam sobre o escritório de advocacia da mulher do Gilmar Mendes, que não deve ser muito diferente do que se fala aí dessa história da sétima vara, que é o que se falava lá do como é que era o nome do advogado? Figueiredo Basto, em Curitiba e tal. Você vê o dossiê sendo operado em tempo real. Viva a dossiecracia transnacional. Viva a dossiecracia transnacional. É imperativo, tá? Eu estou mandando, estou dizendo que você vai viver sobre a dossiecracia transnacional até a segunda ordem, até a correlação de força mudar. E não foi a plantação pseudo-jurídica de ontem do Fachin, tendo as suas fragmentações de detonação, como essa daqui, nos dias que seguem, não foi isso que mudou a correlação de forças ainda. Pelo contrário, a dinâmica que a gente está observando é de perpetuação de tudo o que a gente vem vendo aqui. Isso aqui é o retrato da sinergia em ação, juristocracia, forças armadas, chamando para conversar quem quer que esteja em desacordo, representando clientes lá e etc e tal, da Lava Jato de Curitiba. Você está vendo aqui a resolução de uma contradição ao vivo entre os operadores do imperialismo no Brasil. A gente volta na próxima sexta-feira, tratando de geopolítica, certamente com alguma coisa sobre o Brasil, mas eminentemente geopolítica, com o grande Pepe Escobar e toda a roda convocada para analisar o seu livro e todos os desdobramentos nos últimos dias e semanas. Até lá!